E boa noite, terceiro ano. Aqui quem está falando é o professor estagiário Rafael, juntamente com a também professora estagiária Micaela. Primeiramente, eu vou fazer uma apresentação breve sobre mim e depois eu vou passar a palavra para a minha colega. Atualmente eu estou cursando o quarto ano em Letras em Inglês na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E como todos devem saber, alunos que cursam o ensino superior precisam passar por um estágio obrigatório supervisionado. E como a gente está passando por um tempo de pandemia, esse estágio não pôde ser feito de maneira presencial. Então a gente optou por gravar um vídeo, especialmente para o terceiro ano, visando esses alunos que desejam entrar em uma universidade e precisam passar pelo Exame Nacional do Ensino Médio, ou Enem, que todos vocês já devem ter escutado, alguns até temem. E esse vídeo em questão, ele é para ajudar vocês e sanar algumas dúvidas sobre algumas temáticas que caem bastante nesse exame. Pode falar um pouco sobre você, Micaela? Bom, boa noite. Eu sou a professora estagiária Micaela. Como meu colega já falou com vocês, nós estamos aqui para apresentar alguns temas recorrentes nas provas do Enem, como o gênero textual charges, que está sempre sendo apresentado, sempre apresentando em suas diversas formas, as variações linguísticas. As variações linguísticas tão recorrentes no nosso país também são tão recorrentes na prova do Enem, e questões dessa natureza se apresentam de muitas formas. Também falaremos sobre o preconceito linguístico, que envolve várias esferas da nossa população, apesar da grande variedade linguística que o nosso país também apresenta. Estamos aqui e esperamos que esse vídeo possa ajudar vocês com a sua iniciação aos estudos para esse exame tão importante para as suas vidas. Bom? Então vamos dar início à aula. O que é uma charge? Charge é um gênero textual que se utiliza de imagens e pode ter ou não falas. Seu teor é crítico e irônico, apresentando temas cotidianos de forma exagerada e cômica. Ou seja, a charge pode ser um texto não verbal ou trazer aspectos verbais. Geralmente, como foi dito agora, ele traz esse tema de humor e sátira, geralmente para criticar a sociedade ou também para falar sobre questões políticas. Então, o termo charge, ele tem origem francesa e quer dizer carga. Então, o que seria essa carga? Seria essa carga crítica social, política, que ela traz como tema, que geralmente é abordado. O gênero tem esse nome justamente por trazer o peso do exagero característico e do cômico para representar situações, inclusive políticas, como já foi dito. A charge ela é utilizada geralmente em veículos jornalísticos, meios comunicativos como notícia, por apresentar essa crítica social política. E a gente trouxe alguns exemplos para poder sanar um pouco da dúvida de vocês sobre o que é a charge. E também outra coisa que eu acho importante para vocês terceiro ano que vão fazer o Enem é saber interpretar uma charge. E eu trouxe alguns tópicos que vocês devem levar em conta sempre que forem interpretar uma charge na prova do Enem ou em outros veículos comunicativos. O primeiro tópico que vocês sempre devem pensar antes de analisar a charge é manter-se sempre atualizado, porque na maioria das vezes, ou em sua toda maioria,
a charge ela retrata atualidades. Então o aluno tem que estar sempre lendo livros, lendo notícias para poder estar por dentro do que está acontecendo atualmente. Questionar a charge. O aluno deve olhar para a charge e questionar o que ela está querendo dizer, qual é o tema que ela está abordando. Procurar os detalhes. A charge, por ser um texto mais visual, nada que está posto nele foi colocado à toa. Tudo tem um significado. Então você tem que olhar nos mínimos detalhes. Procurar entender qual é o objetivo que o autor tenta passar ao leitor. Então, qual é o objetivo que aquela charge está tentando passar? Quais são as intenções por trás daquele texto? Quais as intenções por trás? Isso. Esse daquela representação. Também outro aspecto importante que o aluno deve levar em conta é se ele conhece ou não os personagens. Porque se ele conhecer, vai ficar muito mais prático e bem mais fácil dele saber o contexto por trás daquele tema ou daquele texto. Pode passar para a charge e fazer sua análise, Micaela. Bom, aqui temos uma charge com teor político. Como já tinha sido dito antes, a charge ela traz essa carga de peso para trazer críticas sociais. Ela pode ter um valor mais pesado, um valor mais cômico, isso vai depender da charge. Charges em teor político, geralmente elas têm essas características de trazerem um ponto cômico para algo extremamente crítico e pesado dentro da nossa sociedade. A ironia é bem característica da charge política, essa sátira da nossa sociedade, de suas complexas ligações dentro dos meios sociais. O crime nosso de cada dia. Observa-se que essa charge ela tem um caráter um pouco mais verbal, mas nós podemos reconhecer também os personagens dessas pessoas através da forma como foram desenhados também, um apelo visual muito grande. Eu desviei verba da segurança pública. Eu emiti notas fiscais frias. Eu recebi um por fora para entrar com celulares e armas na cadeia. Eu mandei matar policiais e incendiar ônibus. Eu votei no perigo da fila. Essa, pessoal, não é uma charge nova, ela já tem em torno de 6 a 7 anos. Mas observa-se como nós podemos reconhecer esses personagens do nosso dia a dia. Como meu colega falou, das notícias que vemos nos jornais. O primeiro da fila, eu desviei verba da segurança pública. Obviamente, ele é essa sua parcela no crime, nessa cadeia criminosa, nesse crime nosso de cada dia. Ele desvia dinheiro, consequentemente a segurança é negligenciada por conta de sua falcatrua. Eu emiti notas fiscais frias. Esse é um empresário que manipula resultados para que tenha mais ganhos. Ele é altamente favorecido pelos políticos, porque os políticos ajudam desde a sonegar impostos, ele ajuda o político com campanhas, para que o político seja eleito, para que ele seja favorecido em negociata e tudo mais. Seguindo, nós temos, como já vamos descendo a esfera, não é? Já chegamos na polícia. Eu recebi um por fora para deixar entrar celulares e armas na cadeia. Como a segurança pública é negligenciada, ela favorece que esse tipo de policial corrupto se venda para criminosos para que ele possa fazer girar os negócios criminosos de dentro da cadeia. Esperando que entre muitas coisas e de lá os criminosos continuem comandando grandes redes criminosas. Mais abaixo que o policial e um pouco mais próximo da baixa parte dessa grande cadeia, temos o marginal. Esse marginal mais periférico, esse marginal mais
abaixo da linha, que fazia parte abaixo da linha da pobreza. Eu mandei matar policiais e incendiar ônibus. No contexto dessa charge, havia muitos protestos na época, pois era o governo Dilma. E então acontecia diversos protestos que incendiavam ônibus, por exemplo. Mas observe que, apesar do tempo ter passado, nós ainda conseguimos ver esses criminosos infiltrados em movimentos sociais, promovendo quebra-quebra, o que não tira de forma nenhuma legitimidade dos protestos e dos apelos. Mas esse tipo de criminoso mancha a honra desses protestos. E ele também auxilia para comandar esse grande esquema criminoso de assassinato de policiais, que são poucos protegidos pelo Estado, e também os grandes prejuízos para o cidadão comum, que precisa que não tem a segurança pública, apesar de precisar. E agora chegamos no primeiro da fila. Eu votei no primeiro da fila. Quem é esse? É o cidadão comum, o cidadão que vota, o cidadão social brasileiro. Em que ele favorece essa cadeia? Porque é ele quem elege o político que favorece o empresário, que negligencia a polícia, que favorece o crime por ter negligenciado a segurança pública e a educação. É ele quem faz essa cadeia funcionar. Ele é o grande responsável por colocar essa cadeia para funcionar, para colocar essas pessoas no poder, para dar o poder a essas pessoas, porque afinal ninguém é eleito sem o voto do povo. Não é verdade, pessoal? Então, essa tirinha é bem característica da atualidade, porque apesar dela não ser nova, ela apresenta elementos da nossa sociedade atualmente. Conforme os anos passam, ainda temos problemas políticos, ainda temos políticos corruptos sendo eleitos, ainda temos o cidadão comum ou confiando ou vendendo seu voto para políticos desonestos, a tal memória curta que os brasileiros costumam ter. Passo agora a palavra para o meu colega Rafael para a nossa próxima charge. É como se o texto dissesse: você colhe o que planta. Então, vamos lá. A gente pode perceber que essa é uma charge não verbal, é apenas uma imagem, mas que é carregada de uma crítica social. De um lado, a gente vê um aluno com condições financeiras e recursos para estudar, e de outro, um aluno marginalizado, de extrema pobreza, e que da mesma forma que o outro, ele tenta estudar também. Só que a gente pode perceber as dificuldades que uma certa classe social tem para poder alcançar os seus objetivos. Então é isso que eu tinha que falar sobre essa imagem, porque é bem explícita essa crítica social. E agora a gente vai passar para variedades linguísticas. A língua e suas nuances, a variedade linguística. Variedades linguísticas, o que são? São formas diferentes de falar o mesmo idioma, pois a língua não é homogênea, e os diferentes dialetos que encontramos em nossa língua fazem parte desse sistema. O que seria homogênea? Quer dizer que ela não é una, que ela não é única, que ela não apresenta o mesmo sistema. Ela sempre está se modificando, evoluindo, criando ramificações. Ela nunca será da mesma forma. Até mesmo a norma culta é uma variedade. Formando conjuntos de variantes que podem ser da natureza sociocultural, estilística, regional, etária e ocupacional, fazendo a identidade desses grupos. Ou seja, essas variantes, essas variedades linguísticas, elas são formadas através do contexto de cada grupo. Existe o contexto sociocultural, que é aquele contexto que é definido pela situação social do falante.
não vamos ver as mesmas variedades linguísticas entre uma pessoa de região periférica, entre uma pessoa de região de uma classe mais alta, de um bairro mais nobre, também não vamos ver essa mesma variedade em pessoas de regiões interioranas, e assim sucessivamente. A posição social que você ocupa na sociedade vai influenciar na forma como você fala. Estilístico, que é o estilo da fala. Regional, pois temos um país de proporções continentais, ou seja, por ser muito grande, ele tem muitas regiões e cada região tem sua cultura e sua forma de falar. Os dialetos são sempre diferentes, porque um baiano não fala como o carioca não fala como o mineiro não fala como o gaúcho não fala como o paulista e o paulista não fala como o amazonense. Veja que são sempre, de acordo com a região, as mudanças são extremamente drásticas, porque você não vai encontrar essa mesma variedade em todos os lugares. Mas às vezes acontece também desses grupos por migrarem, você encontrar falares nordestinos em cidades como Rio de Janeiro, por exemplo. Mas aí esse grupo identitário trouxe um pouco da sua cultura para outro lugar. E com o tempo, as influências externas vão formando esses dizeres, esses dialetos, essas formas de falar. É por isso que também nós temos palavras diferentes em cada lugar, como, por exemplo, bergamota no sul, mexerica em São Paulo, tangerina no norte, e assim sucessivamente. Etária, faixa etária. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que o indivíduo, em cada idade proporcional, ele não vai falar da mesma forma. Uma criança não fala como um idoso, uma pessoa de meia idade não fala como um jovem de 20 e poucos, assim como uma pessoa de 30 anos não vai falar igual a um adolescente de 15, 16. Então a faixa etária influencia dentro dos grupos sociais também sua forma de falar. E também temos a ocupacional. O que é a ocupacional? A ocupacional é quando estamos falando de profissão, do que o indivíduo faz de sua vida. Nós, dentro das profissões que ocupamos na sociedade, falamos de determinada forma. Um cientista não fala como um dançarino. Existem linguagens, termos, que um não conhece e o outro sim, e assim sucessivamente. Um futebolista não vai falar como uma professora, um professor, porque os termos utilizados, a maneira como necessita a comunicação é diferente. Existem contextos diferentes profissionais. Trazendo a identidade desses grupos, cada grupo social de diferentes ocupações, faixa etárias e regiões cria seu próprio dialeto. É justamente o que eu estou dizendo. Cada um usa o seu dialeto, a sua forma de falar para representar a identidade do grupo e também, por assim, facilitar a comunicação, para falar com seus iguais, que é sua forma de comunicação coloquial. O que é uma forma de comunicação coloquial? Uma forma de comunicação coloquial é a forma como falamos com os nossos iguais, com as pessoas do nosso dia a dia, que diferente da norma culta que geralmente usamos para situações que exigem, né, um falar culto, uma necessidade de falar com alguém superior, etc., nós usamos no nosso dia a dia com nossos amigos, familiares, etc., uma forma mais coloquial, mais simples. Passo agora a palavra para meu colega Rafael para falar um pouco dessa variação através dessa charge. Então, partindo para a análise dessa charge, a gente vê nitidamente duas variantes linguísticas. Uma da pessoa que mora na cidade grande e uma daquele cidadão interiorano. Eu vou fazer a leitura breve e todo mundo vai perceber já qual a diferença na fala de cada um. Essa estrada vai para São Paulo? Sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Então essa charge, como forma de crítica,
ela tenta induzir ao leitor a pensar que uma pessoa que mora no interior não vai conseguir entender o que uma pessoa que mora em uma cidade grande e que teve mais recursos, mais estudo, está falando. Isso é uma completa mentira. Isso não é verdade. Não é porque a pessoa não possui estudo que ela não vai compreender o que outra pessoa está falando. Existe sim alguns problemas para entender, mas quando essa esfera de comunicação está muito longe uma da outra. Exemplo, uma pessoa que esteja falando na norma culta, falando com uma pessoa que não teve o mínimo de alfabetização. Vai existir sim alguns problemas de comunicação, mas nada tão extravagante a esse ponto de não entender que ele está perguntando qual o caminho ele deve tomar para chegar até São Paulo. A gente pode passar para a próxima charge. Aqui na próxima charge nós temos 2 ratinhos. E aqui nós temos um exemplo de como seria essa norma culta, essa forma de falar dentro dessa esfera alta da comunicação, desse mito, né, da alta cultura e sua alta pronúncia. Veja o que o companheiro nobre achou uma goiaba. Acho melhor pausar aí. Pronto. Aqui nós temos na próxima charge um exemplo dessa linguagem culta, dessa suposta alta linguagem, não é? E quão distante ela está da nossa realidade, como nós poderemos perceber a partir da minha leitura. Veja o que o nobre companheiro achou uma goiabada. Sim, e o distinto rapaz achou um queijo. Vocês conseguem imaginar essa conversa entre 2 amigos numa situação corriqueira? Não, porque essa linguagem, essa norma culta, é mais utilizada para textos com um caráter mais erudito, mais para um valor mais literário, porque ela realmente não é vista de forma tão comum na fala. Justamente por isso, por ser muito distante de nós, por ser uma forma muito, às vezes, até difícil de falar. Isso faz parte da nossa sociedade, querer falar rápido, passar a ideia rápido, sem às vezes precisar dar tanto charme para a sua pronúncia. Acho que pode passar para a próxima. Vamos agora passar para a próxima. Agora aqui nós temos um exemplo. Veremos a ver 2 variações. Aqui nós temos a variação da faixa etária, a variação ocupacional e a variação sociocultural. Vamos ver por quê. Aí, professora, eu e os brothers estamos tudo tipo assim. Não estamos achando maneiras paradinhas do New Português. Observe que a professora está com um pontinho de interrogação na cabeça, porque ela não está compreendendo a mensagem que esse aluno quer passar. E o que causa dificuldade nessa comunicação? A idade, pois a idade dos dois é bem distinta, porque temos ali um jovem adolescente, talvez pré-adolescente, e uma senhora de meia idade, uma professora. Pronto. Bom, esse aluno, esse pré-adolescente e essa professora, eles representam esferas diferentes. A diferença entre suas falas, entre suas formas de falar, são definidas tanto pela idade, tanto pela questão social, por estarem em esferas diferentes, tanto por estarem também em questão ocupacional, ele como aluno, ela como professora. Então, a forma de falar é diferente. O falar do garoto é característico de seu grupo social, como jovem. Essas gírias que ele fala são características de seu grupo. A professora, obviamente, não falaria
gírias, não falaria dessa forma. Mas vale ressaltar, pessoal, que o que mais vale é se fazer entender. Mas sempre vamos visar aqui as diferenças na forma de falar. O aluno tem sua forma de falar devido à sua situação no seu meio social. Porque ele, como jovem, é característico falar dessa forma. E a professora, às vezes, não entendendo tudo que o aluno está dizendo, mas o mais importante é que ela compreenda a mensagem principal. Vamos aqui passar para a próxima etapa com o meu colega Rafael, que vai falar um pouco mais dessa discrepância, um pouco mais sobre essas questões de passar a mensagem, de como os outros a recebem. Preconceito linguístico. Por que o falar do outro incomoda? Preconceito linguístico. Como acontece? Acontece quando se crê que há uma forma de falar superior às demais, desrespeitando e ridicularizando os demais dialetos e menosprezando aqueles que fazem o uso dele. Qual seria essa forma tida como a superior? Essa forma tida como a superior seria o dialeto culto ou a norma padrão. E isso não é verdade, vendo que o Brasil é um país de muitas culturas e muitos dialetos diferentes. Como a gente pode ver aqui, o Brasil possui grande pluralidade dentro de sua extensão, o que reflete em diferentes formas de falar, o que está na contramão da tentativa de uniformizar a língua portuguesa. Isso até eu vou abordar um pouco mais à frente, quando eu falar sobre o autor Marcos Banho. E que, segundo ele, esse preconceito social acontece devido a uma ignorância, uma intolerância das pessoas, ou até mesmo como uma forma de manipulação ideológica, onde as pessoas acham que para a pessoa falar bem, ela tem que saber a gramática e saber a norma padrão. O que não é verdade, segundo ele. Que se você sabe gramática, isso não garante que você vai ser um bom falante da língua. Essa disseminação desse preconceito acarreta na formação de vários mitos. E em seu livro, O Preconceito Linguístico, ele traz 8 mitos que nasceram a partir dessa disseminação desse preconceito. Eu trouxe 3 mitos para poder estar apresentando para vocês, que eu acho que são os mais importantes que devem ser levados em conta. O primeiro mito é: a língua falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente, ou seja, uma unidade única. Isso não é verdade, isso é um mito. Como a gente pôde ver anteriormente, existem as variedades linguísticas que nascem a partir de um contexto regional, social, um contexto etário. Então, todas essas formas de falar já indica que não existe apenas uma única língua no Brasil. O segundo mito é o de que português é difícil. Esse mito geralmente é criado por aqueles alunos que, quando chegam na escola, eles são apresentados àquela forma de ensino da gramática tradicional, ou seja, a forma de ensino tradicional, onde se apega muito à gramática e menospreza todo o conhecimento que aquele aluno traz de um contexto social ou de um contexto cultural e traz da sua própria casa. Tudo isso é menosprezado pelo professor, o que acarreta nesse pensamento do aluno de que a língua portuguesa é difícil. E o terceiro e último que eu vou citar aqui é o mito de que é certo falar assim porque é escrito assim. Isso não é verdade. Todo mundo sabe que, na maioria das vezes, as pessoas falam completamente diferente do que elas escrevem.
E como eu disse anteriormente, você saber a gramática não garante que você vai ser um bom falante da língua. Acho que a gente pode passar para as charges para a gente poder expressar melhor essa ideia. Essa era eu, né? Quais são minhas notas? Quais são as minhas notas, Chico? E eu que vou saber? Você também fez a prova? Aí a professora responde: isso é lá português que se fale, já pro castigo. Mas, e amanhã quero ver você fino no português. Isso aqui é um exemplo nítido de preconceito linguístico que a escola tradicional traz. O aluno que veio de um interior, que teve uma educação um pouco mais fraca, com menos recursos, ele é corrigido pela professora de uma forma até um pouco arrogante, que deixa ele de castigo por ele não estar falando a norma padrão do português. Pode passar para a próxima charge. E vale salientar que é um dever da escola quebrar esse padrão. Não só da escola, mas todo o meio que o rodeia. Aonde ides? Alguma vilania que ainda não tenhais praticado. Vós me julgais mal, não sei aonde vou. O mais inconstante vento tem um destino mais certo que o meu, mas estou decidido a deixar este lugar. Logo terei notícias do que pretendes. Segue vosso caminho, é o que farei. Aí mais tarde, os dois assistindo televisão, a mãe e o filho, ele faz a pergunta: por que você não muda para um programa onde os atores falem a língua da gente? E a mãe: xiii. Como a Micaela falou anteriormente, a gente pode perceber que essa língua padrão é bem distante do que a gente usa corriqueiramente. Ninguém vê as pessoas falando dessa maneira por aí, a não ser que seja num ambiente específico. E mais uma vez aqui, a criança já desde cedo já está praticando preconceito linguístico, onde ela considera tudo aquilo que não seja padrão ou aquela língua culta inferior, ou que não é a língua dele mesmo. Não é língua de gente. Não é língua de gente. Não, acho que era só isso que a gente tinha que explicar sobre preconceito linguístico. Não, tem mais uma charge e a Micaela vai falar sobre ela. Essa charge tem mais a ver com o meio social. Como eu mesma tinha falado sobre a variação sociocultural e suas diferenças, aqui falamos, novamente, pegando esse gancho das questões socioculturais, temos aqui as desigualdades sociais. E há uma coisa interessante dessa charge, que é como ele faz a ligação entre iPad com iPad, que tem uma pronúncia semelhante, mas o contexto é totalmente adverso. Filho, um iPad para você. Filho, você vai e pede. Ou seja, tem essa questão semântica semelhante entre o iPad e o iPad, mas é tão absurdamente diferente essa ligação entre essas pessoas de uma classe social privilegiada, de umas pessoas que estão mais à margem da sociedade, que necessitam de pedir dinheiro. E essas pessoas são as mais marginalizadas, as que mais sofrem preconceito, principalmente linguístico, por esse falar menos rebuscado, por não ter, às vezes, o melhor ensino e por não conseguir, por meio da escola, aprender essa norma culta, que para eles é quase uma língua estrangeira. Como o próprio autor, que o meu colega citou, o Marcos Banhos, fala, que o aluno chega na escola e conhece esse português padrão quase como se ele estivesse olhando para a língua inglesa ou para a língua espanhola. Porque é absurdamente diferente de seu dia a dia e de como falam com ele. Enquanto um ganha um
um iPad, o outro tem que pedir dinheiro na rua para se alimentar. Então a diferença é discrepante. Então já se tiram os meios de uma educação melhor e ainda tiram-se um bem precioso que é a língua. Quando se comete o preconceito linguístico, quando se desprestigia a forma como o outro fala, por qualquer questão de preconceito. Vale dizer que muitas das vezes alunos desistem da escola por serem discriminados pela maneira como eles falam. E agora a gente trouxe um pouco do que seria, para dar um pouco do que seria as perguntas do Enem, para dar esse gostinho para vocês e para ver como vocês vão se sair. Lembrando, pessoal, que esses exercícios de fixação foram tirados de provas do Enem para facilitar um pouco para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco do que tem na prova. Nós sabemos o quanto essa prova causa ansiedade em todos. Provas atuais. A gente não buscou nem nada que esteja tão distante do que vocês vão fazer agora. E isso vai dar para vocês uma base do que a gente explicou até agora, de como esses temas caem na prova, que eles caem e são muitas das vezes eles são errados pelos alunos por não entenderem, e o quanto é importante ter o estudo desses temas e também dos outros que possivelmente vai cair. Pode começar, Micaela. Nem para. Pronto. Bom, aqui nós temos a questão número 30. Essa questão foi tirada do Enem de 2019, então é bem recente. E essa questão envolve justamente a variação linguística. A expansão do português no Brasil, as variações regionais com suas possíveis explicações e as raízes das inovações da linguagem estão emergindo por meio do trabalho de linguistas que estão desenvolvendo as raízes do português brasileiro. Ao examinar cartas pessoais e administrativas, testamentos, relatos de viagens, processos judiciais, cartas de leitores e anúncios de jornais desde o século XVI, coletados em instituições como a Biblioteca Nacional e o Arquivo Público do Estado de São Paulo, no acervo há documentos que servem para os estudos sobre o português paulista. Está uma carta de 1807, escrita pelo soldado Manuel Coelho, que teria seduzido a filha de um fazendeiro. Quando soube, o pai da moça, enfurecido, forçou o rapaz a se casar com ela. O soldado, porém, bateu o pé. Nem por bem, nem por mar. Nem por bem, nem por mar. Não se casaria. Um linguista pesquisador estranhou a situação, já que o fato se passava na Vila de São Paulo. Lembrando que na Vila de São Paulo não tinha praia. Mas depois percebeu. Ele quis dizer nem por bem, nem por mal. O soldado escrevia como falava. Não se sabe se casou ou não com a filha do fazendeiro, mas deixou uma prova valiosa de como se falava no início do século XIX. O fato relatado evidencia que fenômenos presentes na fala podem aparecer em textos escritos. Além disso, sugere que, letra A, preste atenção, os diferentes falares do português provêm de textos escritos. Letra B, o tipo de escrita usada pelo soldado era desprestigiado no século XIX. Letra C. Os fenômenos de mudança da língua portuguesa são historicamente previsíveis. Letra D. As formas variantes do português brasileiro atual já figuravam no português antigo escrito.
Letra C. Letra E. As origens da norma padrão do português brasileiro podem ser observadas em textos antigos. Então, agora eu peço a vocês que dêem uma pausada no vídeo, tentem responder e depois vocês retomam o vídeo com a nossa explicação e a resposta correta. Bom, agora que já deu tempo de vocês pensarem um pouco sobre a questão, tentarem responder, vamos para a correção. Primeiro vou ler novamente a pergunta. O fato relatado evidencia que fenômenos presentes na fala podem aparecer em textos escritos. Além disso, sugere que... Você já tem ideia? Vamos para a letra A. Os diferentes falares do português provêm de textos escritos. Não. O próprio texto evidencia que o soldado escreve como fala. Ele fala e escreve da mesma forma. Ou seja, sua escrita provém da fala e não o contrário. O tipo de escrita usado pelo soldado era desprestigiado no século XIX. A sua classe social era de um soldado, então ele provavelmente vivia numa esfera razoável da sociedade. Então provavelmente não era julgado pela sua fala. Os fenômenos da mudança da língua portuguesa são historicamente previsíveis, de forma alguma. As mudanças na língua nunca são previsíveis. Elas podem mudar de diversas formas, por diversos ambientes e de diversas nuances ocasionam essa mudança. Nunca a mudança na língua será previsível, até porque ela muda pela fala e não pela escrita. Letra D. As formas variantes do português brasileiro atual já figuravam no português antigo escrito. Quem chegou nessa conclusão? Essa é a resposta certa. As formas variantes do português brasileiro atual já figuravam no português antigo escrito. Esse falar que nós às vezes vemos como interiorano era o que se falava entre a população daquela época. Então é natural que ele também fosse parar em textos escritos, onde não se cobrava tanto uma norma culta. Então era mais comum que se escrevesse como se fala, porque não existiam tantos padrões. Por isso nós vemos essas variações da nossa fala atual em textos antigos. Por inconstante. Ela está sempre trazendo. E ela não desaparece. O antigo falar não desaparece. Ele muda, ele se transforma, mas ele não desaparece. Letra E. E as origens da norma padrão do português brasileiro podem ser observadas em textos antigos. A língua padrão brasileira atual não é a mesma língua brasileira padrão do século XIX, não é a mesma língua padrão de Camões, por exemplo, o grande escritor português, porque, novamente, como eu disse, a língua está em constante mudança. E a fala, apesar de ser mais rápida, de andar mais depressa, de trazer mais mudanças, essas mudanças vão chegar à língua escrita de alguma forma. E quando chegarem na língua escrita, ela se tornará a nova norma culta. Então, as variações estão presentes sempre. E sempre vai haver variações. Certo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão 45 do Enem de 2019. Começamos aí com essa tirinha. Será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Acho que sim, mas só para outros cientistas. No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz humor brincando com a letra A.
Caracterização da linguagem utilizada em esfera de comunicação específica. Letra B. Deteriorização do conhecimento científico na sociedade contemporânea. Letra C. Impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o universo. Letra D. Dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas. Letra E. Complexidade da reflexão presente no diálogo. Vou dar agora para vocês alguns minutinhos para vocês pensarem sobre essa questão, para lerem novamente a tirinha. Gente, releiam sempre os textos, releiam as questões, prestem bem atenção no enunciado, isso é muito importante. Bom, alunos, já voltaram? Já conseguiram pensar um pouco? Bom, vamos voltar à questão, vamos reler. No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz humor brincando com a caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. O que eu falei anteriormente, pessoal, sobre as diferenças, as variações ocupacionais, as situações específicas de comunicação em que se usam diferentes formas de falar, usam-se diferentes termos, usam-se diferentes linguajar, como meu colega falou, sobre a diferença em situações específicas em que se usa determinada norma culta ou determinada forma. Então, essa é a questão. A caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica, porque a forma como cientistas falam é muito específica. Por isso ele só conseguiria explicar para o cientista, porque só ele entenderia aquela esfera comunicativa. Aí, pra quem agora pensou... vamos ver por que não seriam as outras. Desculpa ter te atrapalhado, pode continuar. Letra B. A deteriorização do conhecimento científico na sociedade contemporânea. A charge não se trata disso, porque ela não está fazendo uma crítica ao cientista. Ela está evidenciando a diferença de sua forma de falar, obviamente de uma maneira irônica, mas é apenas essa questão. Impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o universo. Essa é a letra C, ela está errada. Porque no universo da fantasia, dos cartoons, das tirinhas, das charges, da literatura, tudo pode acontecer. Não existe uma regra. Uma cobra pode conversar com um lápis, se assim o autor quiser, se assim a fantasia permitir. Letra D. Dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas. A questão não é que os textos são difíceis. A questão é que os textos são feitos para determinadas esferas e determinadas situações comunicativas. Realmente um leigo vai ter dificuldade de entender um texto científico. Porém, outros cientistas ou outras pessoas que estudem algo semelhante, mesmo que seja de uma universidade ou até o estudo autodidata, seria um estudo solitário, né? Ele pode sim entender. Depende do grau de estudo ou do quanto você quer estudar aqui. Letra E. Complexidade da reflexão presente no diálogo. É realmente complexo duas cobras falando sobre o universo. No entanto, não é isso que a tirinha está evidenciando. Ela está brincando com a forma como os cientistas falam. Variedades linguísticas. Exatamente. A variedade linguística ocupacional, a variedade linguística de uma comunicação específica. Agora passo a fala para o meu colega Rafael. Então vamos lá, ao texto. Questão 41 do Enem 2019. Vocês podem perceber que a gente escolheu questões bem recentes para poder estar ajudando mesmo vocês a entender como funciona essa prova.
É através da linguagem que uma sociedade se comunica e retrata o conhecimento e entendimento de si própria e do mundo que a cerca. É na linguagem que se reflete a identificação e a diferenciação de cada comunidade e também a inserção do indivíduo em diferentes agrupamentos, estratos sociais, faixas etárias, gêneros, graus de escolaridade. A fala tem, assim, um caráter emblemático que indica se o falante é brasileiro ou português, francês ou italiano, alemão ou holandês, americano ou inglês, e mais ainda sendo brasileiro, se é nordestino, sulista ou carioca. A linguagem também oferece pistas que permitem dizer se o locutor é homem ou mulher, se é jovem ou idoso, se tem um curso primário, universitário ou se é iletrado. E por ser um parâmetro que permite classificar o indivíduo de acordo com sua nacionalidade e naturalidade, sua condição econômica ou social e seu grau de instrução, é frequentemente usado para discriminar e estigmatizar o falante. O que ela está falando? Aqui o texto fala nitidamente sobre as variedades linguísticas e como é usado a língua para cometer os tão temidos preconceitos linguísticos. Vamos à questão então. Nesse texto acadêmico, a gente tem que prestar bastante atenção no enunciado. Neste texto acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal para a. Estabelecer proximidade com o leitor. B. Atingir pessoas de vários níveis sociais. C. Atender às características do público leitor. D. Caracterizar os diferentes falares brasileiros. E. Atrair leitores de outras áreas do conhecimento. Agora eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder sozinhos e depois vocês retomam o vídeo para fazer a correção juntamente com a gente. Então, gente, vamos lá. Vamos ler de novo o enunciado e a pergunta, no caso. Nesse texto acadêmico, vocês podem prestar atenção que a própria pergunta já está identificando o formato do texto. Está dizendo que é um texto acadêmico. Então, ele foi feito pensando em leitores desse meio, ou seja, professores, alunos universitários, já tem um público-alvo. As autoras fazem uso da linguagem formal para a. Estabelecer proximidade com o leitor. Poderia ser? Sim, mas a gente pode perceber que não é, pois a pergunta é o porquê é utilizado a linguagem formal nesse texto acadêmico. Então não é para estabelecer uma proximidade com o leitor. B. Atingir pessoas de vários níveis sociais? Também está errada. Por que está errada? Porque a gente pode perceber nitidamente que pessoas que não possuem um grau de escolaridade não vão conseguir entender, como eu posso dizer, não vão conseguir entender completamente o que a autora está tentando passar, por ser uma linguagem mais formal e rebuscada. Letra C. Atender às características do público leitor. Quem marcou a alternativa C está correto. Por que a alternativa C está correta? Como eu disse anteriormente, ele está se tratando de um texto acadêmico, já está mostrando que existe um público específico que usa esse linguajar e que esse linguajar tem que ser feito de forma formal. Então é por isso que a letra C está correta, porque o público-alvo é um público acadêmico e devido ser composto por pessoas que já estão, vamos dizer assim, com um conhecimento um pouco mais avançado, eles conseguem entender e compreender a língua formal. Letra D. Caracterizar os diferentes falares brasileiros. O texto, ele fala sobre as variedades linguísticas,
mas ele não usa a língua formal para caracterizar as diferentes falas dos brasileiros. Tanto é que o texto é escrito do início até o fim na língua padrão. Letra E. Atrair leitores de outras áreas do conhecimento. Não. Esse texto, foi, como eu disse, foi escrito para um público-alvo. Qual seria esse público-alvo? Leitores de uma universidade de letras ou possivelmente pesquisadores linguistas. Pode passar para a próxima charge. Próxima pergunta. Vamos lá, pessoal. Lembrando que, como o nosso colega falou, essas atividades são para fixar o que a gente já estava estudando, né? Que são as charges, as variedades linguísticas e o preconceito linguístico. Questão 42 do Enem de 2019. A gente vê uma charge de caráter não verbal. Existe, não posso dizer que é não verbal, porque existe sim uma linguagem verbal, né? Inclusão digital. Como eu disse anteriormente, quando a gente vai analisar a charge, a gente tem que levar em conta todos os aspectos, todos os detalhes, um contexto social que essa charge está sendo inserida e procurar buscar qual é o tema. E tá ali, inclusão digital. Aí agora a gente vai para a pergunta. Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito da A. Dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais. B. Capacidade das tecnologias em aproximar realidades distantes. C. Possibilidade de uso do computador como solução de problemas sociais. Letra D. Ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores. Letra E. Escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. E agora vocês, se puderem, pausem o vídeo, tentem responder sozinho e depois vocês voltam para poder corrigir juntamente com a gente. Então, vamos lá, gente, para a correção. Primeiramente, a gente tem que analisar a charge. Como vocês podem perceber, o ambiente que é mostrado ali é um ambiente de sertão. As pessoas que são apresentadas, os personagens que são apresentados, são pessoas de classe social baixa, que têm poucos recursos. É evidenciado a seca pela imagem do balde de água no computador, pela forma como o chão é apresentado todo rachado. E outra questão social que é apresentada na charge é que não tem um local específico para ser posto esse computador. Ele é colocado no chão. Então está indicando que essas pessoas não têm condição ou até mesmo uma casa. Agora vamos voltar à pergunta, para ver se a gente consegue entender. Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito da... Ou seja, a gente já sabe que ela está fazendo uma crítica. É uma crítica social. Porque está mostrando como as pessoas de baixa renda vivem. Ou pessoas que vivem em extrema pobreza. E ao mesmo tempo ela relaciona com essa política de querer introduzir uma inclusão digital. Vamos lá, letra A. Essa charge faz uma crítica a respeito da dificuldade. Dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais. Aqui a gente vê que não existe dificuldade de distribuição de computadores. Então não é a letra A. E a crítica também não é em cima disso. Letra B. Capacidade das tecnologias em aproximar realidades distantes. Essa também está errada, porque a gente pode perceber a realidade dessas pessoas que estão sendo mostradas na charge é de extrema pobreza e de falta de água.
que passam por seca. O computador não vai mudar nada. E um computador não vai mudar, tanto é que tem a imagem de um balde. Como se as pessoas, até mesmo por meio do computador, elas tentam conseguir água. Mas não vai ser por meio da inclusão digital que eles vão conseguir o que eles necessitam. Letra C. Possibilidade do uso de computador como solução de problemas sociais. Isso é mentira. O computador não vai solucionar o problema social. Não vai solucionar. Ele pode solucionar problemas específicos à área do conhecimento digital, mas não a problemas sociais, como o caso aqui que é relatado, a seca, ou se não a extrema pobreza dos personagens. Letra D. A ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores. Também não é esse o tema. Tanto é que mesmo eles sendo pobres, eles têm um acesso. Aqui na charge eles têm um acesso, mas não é isso que eles precisam. Então a crítica não é em cima disso. Letra E. Quem respondeu essa foi vitorioso. Escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Essa que é a verdadeira crítica que a charge faz. Porque aqui ela relata que o problema desses cidadãos não é a falta de computadores, e sim a falta de água e de recursos básicos. Então, quem marcou a letra E está correto, vai ter uma boa nota no Enem. Gente, eu espero que a gente tenha ajudado nessa fase de vocês. Eu peço que vocês desconsiderem qualquer tipo de barulho que vocês possam ter escutado, porque a gente ainda... Dadas as circunstâncias, estamos em casa. Podemos nos dar ainda como amadores, não temos estúdio e o vídeo foi gravado em casa mesmo. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês tirem proveito dessa nossa aula e espero ter ajudado. Vou passar a palavra para a Micaela. Eu gostaria de agradecer por vocês estarem assistindo esse vídeo, estarem aqui aprendendo conosco, porque nós também estamos aprendendo com vocês. Nós aprendemos juntos enquanto fazemos esse ciclo de ajuda mútua funcionar. Desejamos a vocês boas notas no Enem e um bom estudo. Aproveitem esses temas, estudem mais sobre eles e esperamos ter ajudado vocês com isso. Uma boa noite e até. Tchau, galera.